Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Nós vamos ler a Bíblia no capítulo 27 do livro de Gênesis. Estudamos aqui quinta-feira e vamos aproveitar para dar uma repassada nesse assunto. Eu só queria pedir para os irmãos aí de trás chegar para frente. Não tem nem porquê, nós estamos todo mundo, um grupinho aqui, outro lá atrás. Vamos vir todo para frente aqui. Vamos ficar mais perto aqui, a gente fica mais quente. Faria esse sacrifício, né? Dá um... Aí, senão, olhando lá atrás, as cadeiras tudo vago aqui hoje, né? O pessoal foi cumprir o dever cívico. Mas vamos ler o capítulo 27 e vamos ler o verso 36. Então disse ele: não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isto que já 2 vezes me enganou, a minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E disse mais: não reservastes, pois, para mim bênção alguma? Então respondeu Isaque e disse a Esaú: eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? Vamos orar. Pai Santo, tua palavra é pura, é verdadeira, e esconde atrás destas letras e destes fatos profecias que só o Senhor as entende. Portanto, pedimos nos ajudar para que possamos compreender as Escrituras. No nome de Jesus, amém. Amém. Assentai-vos, irmãos. Esse microfone tem um som tão ruim, tão feio, e parece comigo. Eu gosto muito mais desse aqui, ó, do púlpito. Está aberto aí esse aqui? Então pronto. Pode fechar esse outro aqui. Eu desligo ele com gratidão no coração. Coisa falhada, né? Nós temos hoje o país vivendo este processo de cívico aí, e a minha posição com relação a isso é aquela que eu disse no culto de quinta-feira. Para mim, particularmente, acho que a classe política, se você pegar partido A ou B ou C, por dentro de um saco é tudo farinha do mesmo saco. Para mim, não muda nada. Eu vejo um tentando denegrir o outro, para derrubar o outro. E o que vai acontecer é assim. Eu não vivi dependente de Dilma, nem de Lula, nem de Fernando Henrique. Quem cuidou de mim desde meu nascimento foi Deus. Quem vai cuidar de todos nós é o Senhor. Então, para mim, entendo aqui pela Bíblia, no profeta Daniel, capítulo 4,
som também está indo e voltando aqui. Para capítulo 4 do profeta Daniel, verso 17. Veja aí, Daniel 4, 17. Ninguém precisa pensar que é diferente. Tudo só acontece aqui na terra por permissão de Deus. Tudo. Esta sentença é por decreto dos vigiadores. E esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. Viu? Portanto, não vai ser porque fulano é bom, porque fulano, não. Se tem essa mulher na presidência aí, foi Deus que a colocou lá por um propósito. Viu? Por quê? Os dá a quem quer e até ao mais baixo dos homens. Até os mais baixos dos homens, constitui sobre eles. Quer dizer, Deus pega uma pessoa que às vezes tem uma condição, como nós vimos, baixa, de reputação estragada. Não é isso que vocês querem? Então, bota sobre o povo. Isso é o que nós estamos vendo ao redor do mundo hoje acontecer, porque para se cumprir as Escrituras. Para se cumprir as Escrituras. Então, cada dia você vê, você vai para uma campanha desta, você vai ver um candidato se levantar para legalizar a maconha. O outro quer legalizar o homossexualismo. O outro não sei mais o quê. Então, você já sabe que eles estão cumprindo um papel dele. E isto deveria dar à igreja a consciência que a nossa hora está chegando. Quanto mais você vê essas coisas acontecer, você precisa estar atento. Pergunte que hora nós estamos vivendo. Esta é a hora em que a Bíblia deveria se cumprir. Então, para mim, não é nada estranho a gente ver o que está acontecendo. Você pegar um país que tem milhares de pessoas intelectuais e você vai ver um torneiro mecânico ser presidente da República. Por que ele chega lá? Porque Deus pega os mais baixos e põe para governar. O que ele vai fazer? O que ele fez, o papel dele. Eu não quero entrar em política. Então, assim são as coisas. É por isso que as coisas estão acontecendo. Aí você tem uma nação, será que não tem homem nessa nação? Aí tem que ter uma mulher para governar. Por quê? Porque a Bíblia diz que o governo seria das mulheres e das crianças. Por quê? Quem é que fez as leis? As próprias leis hoje do Congresso, que até para ter um partido político e apresentar uma chapa, tem que ter tantas mulheres e tantos homens. Tem uma composição lá. E vivem assim. Não tenho nada contra, não me meto nisso. Aliás, eu escapei nessa eleição por um triz. Eu devo muito, mas muito, muito favor ao dono da televisão. Nós temos programa lá em Recife. Uma pessoa ficou amigo, que nós estamos lá há 8 anos, 9 anos na televisão dele, e nesse tempo para cá, ele pega o telefone, já pegou, ligou para um colega de Natal, nós colocamos um programa lá, tínhamos desejo de colocar em São Luís, ele ligou para um primo dele, que é dono da televisão de São Luís, nos colocou lá. Na época da TV Gênesis, foi através dele que nós fomos para a Gênesis. Então, tem feito muito. Fomos para Porto Alegre,
quando estávamos negociando com o dono da televisão, citei que nós tínhamos programa aqui, liguei para ele e ele falou com o dono da televisão: eu assino embaixo por tudo que esse rapaz aí fizer. De forma que a gente tem uma... E isso sem falar que faz uns 2 ou 3 anos que ele não reajusta o preço do nosso programa lá em Recife. De forma que é uma pessoa extremamente amiga. E esse ano se candidatou a deputado estadual. E aí me telefonou. E me mandou um e-mail dizendo que pedindo a minha ajuda. Você pode me ajudar aí na igreja com os votos? E eu mandei um e-mail de volta dizendo: a gente fala sobre isso depois. Vou ver o que eu vou fazer com esse rapaz. Isto, uma pessoa extremamente decente, amiga. E eu disse: e agora? Nunca pedi voto para ninguém. Nunca fiz indicação política para ninguém. E eu sei que o tempo passou e ele não voltou a falar comigo e eu fiquei quietinho, escapuli. A única coisa que eu fiz foi que pedi para Deus recompensá-lo. Não pedi para Deus colocar ele na política, não. Pedi que Deus o abençoasse, o recompensasse. O que eu disse aqui na quinta-feira foi: antes de você votar, ore. Não faça político, não seja partidário. Isto não é próprio de um cristão. Se você vai discutir política, você está perdendo seu tempo e você está completamente equivocado de tudo isso, porque tudo isto é uma lata de lixo. Eu não tenho nenhuma afeição pelo que nós temos aí na nossa política. Mas nós vamos voltar aqui para o capítulo 27 de Gênesis. Que coisa estranha é o comportamento de Deus. Como Deus não vê as coisas como nós vemos. Se você ler comigo este capítulo, você vai olhar, tanto o 26 como o 27, a gente tem uma tendência de até incriminar a Esaú, porque ele parece que não fez caso da primogenitura. Então, primeiro assunto, se você notar aqui, eu fiz questão de ler o verso 36, do capítulo 27, porque no verso 36 define-se uma coisa que pouca gente conhece, que é assim: quando o Esaú foi trapaceado por Jacó, Jacó se passa por Esaú, e então o próprio pai, o Isaque, se estremece, dá um grito quando descobriu que tinha sido ludibriado, enganado. O Esaú também chora, e aí pergunta para o pai aqui. O Isaque disse: veio teu irmão com subtileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: não foi o seu nome, olha o nome Jacó, chamado Jacó por isto, que Jacó quer dizer suplantador, enganador. Já não é chamado por isto? Já 2 vezes me enganou. Primeiro, a primogenitura me tomou, e agora me tomou a bênção. Então você vê que a Bíblia separa aqui o direito da primogenitura e a bênção. São 2 coisas distintas. E a gente tem costume de pegar aqui primogenitura com bênção e fazer um pacote só e lançar. Na verdade, a primogenitura era o direito adquirido de que o filho mais velho teria direito dobrado na herança. Esta é a primogenitura. O primeiro que nascia não recebia porção iguais aos outros filhos, recebia dobrado. E teria, então, sobre si o direito de ser o ancestral maior da família. Então, todos deveriam
submissão a ele. Isso é a primogenitura. Aí você vê que o próprio Esaú disse, por 2 vezes me enganou. Primeiro, me tomou a primogenitura. Quando? Quando, no capítulo anterior, ele volta de uma caçada, está com fome, e pede comida, e o Jacó disse, não, só dou a comida se você me vender sua primogenitura. Quer dizer, o direito que eu tenho de receber do abraço. Ele falou, eu vou morrer mesmo, pode ficar com isso aí. Ele deu a comida. Essa foi a primeira vez que ele enganou. Então, ele perdeu a primogenitura aqui. Mas ele não tinha perdido a bênção do pai. Agora, o segundo é que nós vamos ver a bênção. E quando você pega, então, o Jacó e o Esaú e colocam juntos 2 personagens, eu vou dizer para você, sem medo de errar, que o Esaú não fez nada errado para perder a bênção. Para perder a bênção, ele não tinha feito nada errado. Aqui, aparentemente. Primeiro, o pai dele o chama, já velho, na hora de morrer, disse, meu filho, você vai ali, preste atenção para você ver, vai ali, mate um bicho, uma caça, faça um guisado e me traga antes que eu morra, para que eu possa te abençoar. Não está se falando em primogenitura aqui. Está se falando aqui agora na bênção, para que a minha alma te abençoe. Era a herança que ele tinha recebido do seu pai, Abraão. Vai lá e mata a caça e vem. E ele vai, quando ele sai atrás de matar a caça, veja, ele vai cumprir exatamente o que o pai lhe pediu. Ele não fez desobedecer o seu pai, não criou problema, ele foi atrás de matar a caça. A mãe houvera escutado a conversa. A mãe então se antecipa. Preste atenção que o Jacó não fez absolutamente nada para trapacear. Nada, não dependeu de Jacó. O plano não era de Jacó. A execução do plano não foi de Jacó. Muito pelo contrário, o Jacó se opôs à mãe dele. O Jacó não estava naquilo. Aí a mãe chamou e disse, olha, meu filho, seu pai vai dar a bênção para o seu irmão. Mas a mãe houvera ouvido isto quando ela estava gestante e viu uma briga dentro do seu ventre. Então ela foi falar com Deus e Deus falou, olha, você quer saber de uma coisa? O filho menor será senhor do maior. Ou seja, o filho menor vai governar sobre o mais velho. E a mãe, não foi o pai que ouviu isso, a mãe guardou isso no coração. E quando a gente tem este fato aqui em si, você não pensa que isto foi um arranjo. Preste atenção, que não é uma coisa grosseira, é uma montagem premeditada, tudo preparado, tudo vem seguindo um tempo. Você acha que a Rebeca, então, vem e diz assim, olha, eu vou preparar o guisado, veja só como é que tudo estava programado. Vou pegar a roupa melhor que o seu irmão tem, você vai vesti-la. E ele falou, mas mãe, eu sou um homem liso, o Esaú é peludo. A mão era muito peluda e o pescoço também aqui. Ó. Disse, pode deixar. Você acha que ela foi lá e pegou um couro seco de cabrito? Ela tinha curtido aquilo. Ela tinha examinado, olhado a mão do Esaú, como é que era cabeluda, mas até a quantidade de cabelo, porque, na verdade, ela preparou, montou o quadro, até a coisa do pescoço, não pegou um pedaço seco de couro, botou aqui, e o Isaac ia passar a mão e ia ver que tudo era uma montagem, e aí mas aquilo é uma coisa que você para imaginar, aquilo é uma coisa tudo organizada, preparada, montada, sabe, esquematizada, porque ela carregava no coração
o que realmente Deus houvera falado para ela. Agora, o que a gente não entende é a história disso aqui, que a gente fica olhando uma historinha, mas o que a gente não entende é a nossa vida. Você tem ideia que nada que acontece na sua vida é por acaso? Você tem ideia do que nós vamos ver aqui, desenrolar aqui, que isso não era casualidade, não era arranjo, que tudo estava preparado e que isto serviria para mim e para você, para nós entendermos que muitas coisas que virão no nosso caminho virão apenas para dar oportunidade para mim e para você demonstrar o que nós temos dentro de nós. Você vai mostrar através das suas ações e você vai entender por que a Bíblia disse que antes de Jacó e Esaú nascer, Deus tinha amado Jacó e aborrecido a Esaú. Você vai entender por quê. Porque Deus não está olhando simplesmente a aparência, como você está vivendo hoje. Deus sabe o que você vai ser amanhã. E Deus sabe que diante dos problemas que aparecerem no seu caminho, como é que você vai reagir. E aí você pensa, não, mas vamos olhar aqui. Mas eu sou certinho, eu sou crente, eu sou aqui, ó. Vamos ver aqui como é que você reage como crente, como cristão diante dos problemas. Aí ela montou o quadro. E o Jacó ficou tão temeroso que disse, mãe, meu pai vai descobrir isto e ao invés de bênção eu vou ser amaldiçoado. Ela volta, ela tinha tanta certeza que o negócio que ela tinha feito era bem feito, que ela disse, se ele te amaldiçoar, que a maldição caia sobre mim, não sobre você. E o Jacó, então, contra a vontade dele, não foi ele que estava lá escutando a conversa, não foi ele que arrumou o couro do cabrito, não foi ele que arrumou as vestes, não foi ele que fez o guisado. Ele simplesmente entrou naquele quadro e fez. E o Esaú fez tudo certo, do jeito que o pai pediu. Mata, ele foi lá e matou. Faz o guisado, ele foi lá e fez o guisado. Não foi nem a mãe que fez o guisado, não. Foi ele, do jeito que o pai pediu. Parece até injustiça. Por isso Paulo, quando escreve na carta aos Romanos, veja aí, capítulo 9 de Romanos, falando sobre esse fato. Vamos voltar lá. Romanos 9. E Deus estava assistindo o quadro todo. Não estava? Deus estava vendo tudo que a Rebeca estava fazendo e o Jacó e tudo. Mas no verso 9, o capítulo 9, verso 13, como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Mas como é que Deus podia aborrecer Esaú se o Esaú faz tudo certo? E como é que Deus podia amar Jacó se o Jacó estava dentro de uma mentira? E vai mentir, inclusive em nome de Deus. Porque quando ele chega com o guisado, o pai dele disse, mas como é que você achou essa caça tão rápida? Ele disse, foi o Senhor teu Deus que mandou ela no meu encontro. Você entender. E ele até em nome do Deus de Jacó, de Isaac, ele mente. Como é que Deus podia amar Jacó, mentiroso, trapaceiro, e aborrecer Esaú, que fez tudo certo? Aí vamos ver aqui, Paulo diz. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Há injustiça? Mas espera aí, gente. Você não acha que há injustiça? Deus amar um mentiroso, um trapaceiro, um que faz parte de uma trapaça, e aborrecer um que faz tudo certinho? Não, humanamente falando, há ou não injustiça? Eu não vi gente virando para o lado aqui. Há ou não injustiça?
Não é, irmã Isabel? Mas ó, pensa aí, um filho que faz tudo certinho, o outro que faz tudo errado. Veja. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Mas vamos voltar lá então. Vamos ver como é que aconteceu. Por que será que aconteceu de Deus aborrecer a Esaú? Não era nem pelo ato dele ter feito tudo correto. Aí você vai escutar o que eu vou dizer agora. É por isto que eu volto a afirmar a necessidade que tínhamos de um profeta. O irmão Branham vem e diz: Deus não te julga pelo que você faz, mas pela classe de espírito que você possui. Não é a sua aparência. O irmão Branham tem uma expressão que diz: não é a bicada da sabiá na maçã que estraga a fruta, é o bicho que entra lá dentro. Não é nem propriamente o que você faz, mas é a classe de espírito. Quer ver, só para explicar isso assim, eu posso nunca ter adulterado e ter um espírito adúltero, de viver cobiçando mulheres. Mas no meu corpo eu nunca deitei com ela. Deus não vai me julgar por eu não ter me deitado com uma mulher estranha, mas vai me julgar pelo espírito que eu tenho, pelo desejo que eu tenho lá dentro do meu coração. Deus nem vai julgar uma pessoa pela aparência. Não, a irmã tem o cabelo comprido, mas lá dentro ela deseja cortar o cabelo, Deus te vê careca, de cabelo cortado. Por isso Jesus falou: um homem que olha para uma mulher com intenção impura no coração, ele já adulterou com ela. Porque Deus não julga apenas pelo que você faz, mas é pela classe de espírito que você possui. Lá dentro você tem um espírito que deseja pureza, santidade, viver para Deus. Do lado de fora você tem uma carne que te faz tropeçar. Se Deus fosse te condenar pelas coisas que você já fez na sua carne, você estaria no inferno. Mas aquilo que está lá dentro do seu coração, o desejo sincero de viver para Deus e de ter uma vida santa, pesa muito mais do que o ato do exterior. Vocês estão me entendendo? E o Esaú fez tudo certo aqui. Mas vamos ver o espírito dele e vamos ver o espírito de Jacó. Vamos caminhar? O Jacó e o Esaú. Então, no capítulo 27, o Esaú faz tudo correto, o Jacó vai na frente, o pai o abençoa e depois que tinha abençoado, não se tira a bênção que se deu. Não se podia revogar aquilo. Porque o Jacó podia ter dito, o Isaac podia ter dito assim: o Jacó trapaceou, então agora eu vou amaldiçoá-lo. Ele já tinha abençoado. Então pare e veja o que acontece. Não tinha mais jeito. Isto é uma coisa que para mim explica muitas outras coisas. Amém? Então respondeu Isaac, 37. Eis que tenho posto por senhor, não vou tirar, tem como. Sobre ti e sobre os teus irmãos, te tenho dado por servos, de trigo e de mosto tenho fortalecido. Que te darei, pois, agora a ti, meu filho? E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Não mudou nada. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse: eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra, sem o orvalho dos céus. Pela tua espada viverás. Você está vendo aqui que vai ser uma vida difícil, sem abundância, sem alegria, e que aquele homem seria afligido. Pela tua espada viverás. Você vai ter que lutar e lutar e lutar. Você nunca terá descanso. Você não vai ter paz. Mas por que Deus traz sobre uma pessoa que faz tudo certinho uma desgraça desta? Vamos ver.
Pela tua espada viverás e o teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do seu pescoço. Veja o verso 41. Aborreceu a Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração, não abriu nem a boca para falar não, só pensou. Veja o que Deus não julga pelas coisas que fazemos, mas pela classe de espírito que temos. Veja, chegar-se-ão os dias em que de luto, chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Ora, se Deus julgasse um caso só pelo que tinha sido feito, você vai ver que a maldição tinha que estar sobre Jacó. Mas acontece que Deus sabia que depois daquele problema, daquela circunstância que o Jacó ia estar, não estou falando do Jacó, nós estamos falando de mim e de você, dos problemas que vêm na nossa vida, das dificuldades que vêm, das coisas que vêm para nos aborrecer, como é que nós reagimos diante daqueles fatos? É por isso que muita gente não entende que ele não sai do atoleiro nunca. Que nunca ele pode gozar de descanso, de paz, de alegria, de ter família, de ter nada. Sabe por quê? Porque Deus sabe como você reage lá dentro. Lá dentro. Aí diz, eu vou matar. Veja bem, se há uma coisa na Bíblia que Deus abomina, é o ódio, é a vingança, é o assassinato. Se você tem qualquer ressentimento no seu coração, esqueça de Deus. Esqueça de Deus. Não importa se as pessoas lhe façam os piores males, você não tem o direito de ter raiz de amargura no seu coração. Agora, Deus sabia quem era Jacó. Quer ver como é que vai ser diferente a história da vida de Jacó? Porque o Jacó, na verdade, ele passou por esse momento, mas Deus já o estava esperando ali na frente, porque tudo que se planta, olha, você vai, seu irmão vai te perseguir, você vai embora, você vai para a casa do seu tio, lá você vai arranjar uma moça, vai gostar de uma moça, mas você vai começar a pagar o que você fez aqui. Que se planta, se colhe. Você trabalha. O que você fez com o seu irmão lá? Então vamos fazer com você aqui. Você não enganou seu irmão? Então, espera aí. Você não deu uma jacosada no seu irmão lá, por causa de um prato de comida? Vão te dar uma no seu casamento. Ele gostou da Raquel, 7 anos para você casar com ela. Trabalho 7 anos. Quando terminou os 7 anos, foi casar, o tio enganou ele. Do jeito que ele enganou o irmão. Então, às vezes, você vê que coisas estão acontecendo na sua vida e você não quer admitir que você já fez isto lá atrás. E que você apenas está colhendo o que você plantou. Escuta. Aí ele trabalha mais 7 anos para casar. Mais 7 anos. Aí o sogro começa a espremer, não dava nada para ele. Só trabalho, os filhos vinham e trabalho. Aí ele disse, o jeito é fazer outra arrumação aqui. E arrumou outra vez. E daqui um pouquinho, outro problema. E o sogro persegue e vou matá-lo. Deus o livra. Mas o Esaú, certinho, disse, meu pai vai morrer, eu vou matá-lo. E isto não ficou só assim, porque aí a Bíblia termina o capítulo 26 dizendo que o Esaú tinha 40 anos quando casou. E aí vem os filhos de Esaú. E entre eles você vai ver o Edom. E o Esaú é aquele indivíduo, porque, escute só, duvido que aconteça um problema com você, que aquilo fica lá dentro. A primeira coisa que você faz é contar para outro. Para buscar apoio em outro. Sabe? E envenenar outro.
e lançar sobre aquele outro o mesmo espírito que está sobre você. Esta é a influência que nós chamamos de influência de família, de espíritos que acompanham família. E aí vai então, assim, de maldição. O próprio Esaú lançou sobre Edom, sobre os seus filhos, um ódio cruel contra os filhos de Israel. Você vai ver isso no livro do profeta Ageu. E os edomitas vêm e se juntam com os babilônios para destruir o povo de Israel. E Deus falou, isso é a oportunidade de você juntar para destruir teu irmão? Então pegarão os teus filhos e darão com eles sobre as pedras. Olha, vocês fizeram com os outros, vão fazer com os teus filhos também. O profeta irmão Brana disse, você sabe por que aqueles 42 meninos gritaram que Eliseu era um profeta careca? Porque Eliseu tinha vindo profetizar, aquilo aborrecia o povo de Israel. E os pais se reuniram na mesa no café da manhã e disseram, aquele profeta careca. Os pais lançaram nos filhos. Quando você não sabe respeitar seu irmão, quando você fala mal de alguém, você lança sobre aqueles que estão te ouvindo aquele mesmo espírito que está sobre você. Porque nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender isso. Nunca fazer parte de rodinhas, de falar mal de quem quer que seja. Se você tiver a umbridade, o caráter, a personalidade de dizer, olha, não me interessa isso, não me interessa saber dos problemas dos outros, porque eu não dou conta nem dos meus. Eu não dou conta de resolver nem os meus, por que eu vou me meter na vida dos outros? Mas quem é que faz isso? Porque, na verdade, já são criados assim, os pais já passaram, a sociedade já passou, e a maioria das pessoas gostam muito de fofoca. De fofoca. Esquecem de cuidar da sua própria vida para cuidar da vida do vizinho, do irmão. Então você carrega, sabe, este espírito que você tem que estar mandando ele embora da sua vida o tempo todo. É herança dos pais, herança de família. E o Jacó mandou isto para a vida dos filhos deles. O Esaú encheu de veneno o coração, e o veneno do seu coração foi também destinado para os seus filhos, que mais tarde vão ser lançados sobre pedras por fazer o mal, aquilo que Esaú não fez, mas desejou fazer. E Deus mais tarde vai cobrar nos filhos o mal que o pai tinha lançado. Mas vamos para frente. Então, por que Deus será que rejeitou Esaú e amou Jacó? Não foi nem pelo que eles fizeram, mas pela classe de espírito que cada um deles tinha. Se você quer ser rejeitado por Deus, carregue rancor no seu coração. Deus já virou as costas para você. Você acha que vai ter bênção para gente que carrega mágoa, ressentimento, ódio, vingança, e que deseja o mal para os seus semelhantes? Você acha que Deus vai andar com você? Será que você nunca leu que Jesus disse que nós deveríamos perdoar quem nos ofende? Ou você nunca será perdoado pelo Pai? Então guarde qualquer ofensa, qualquer ressentimento aí contra alguém para você ver se Deus anda com você. Eu vou dizer mais uma vez, essa é a razão porque orações não são respondidas, essa é a razão porque muitas pessoas vivem no atoleiro, essa é a razão porque nunca descansam, essa é uma razão que nunca terão alegria, porque aqui a bênção era o orvalho do céu, é a presença sobrenatural de Deus. A gordura da terra e o trigo são alimentos, fartura dentro da sua casa. O mosto é o estímulo, é a alegria, é o prazer de viver, representado no vinho que daria estímulo. Mas estas coisas não andam na nossa vida. Por que não andam na nossa vida? Olha a classe de espírito que está te acompanhando. Porque quando Deus quer fazer uma coisa e vai dar a bênção para alguém, então aqui, ó, Deus não olhou aqui, Deus olhou lá na frente. Eu vou ver, vou deixar, pode guardar isso no seu coração.
Vou deixar os problemas vir no seu caminho para ver como você reage diante deles. Isso não é história, isso é profecia. Você quer ver um outro exemplo? Eu posso só para pegar um paralelo aqui. Você viu Esaú tremer e disse: quando meu pai morrer eu vou matar? Só porque o irmão tinha feito aquilo com ele. Mas Deus sabia que ele ia fazer aquilo. Por isso, antes de você fazer alguma coisa, Deus já sabe. Foi por isso que antes da fundação do mundo, a Bíblia diz, antes que tivessem feito bem ou mal, amei Jacó e aborreci Esaú. Característica de um filho. Aí você pega um outro, na mesma família, ó, Abraão, Isaque, o Jacó. O Jacó gera 12 filhos. Um dos filhos de Jacó se chama José. Tá certo? E Jacó amava a José, do jeito que o Isaque amava Esaú. Porque a Bíblia diz que Isaque amava Esaú e a Rebeca amava Jacó. E o Jacó amava José. E os outros 11 irmãos de José odiaram a José. Perseguiram a José. Queriam matar José. E um disse, não mata não, vamos vendê-lo como escravo. Venderam José como escravo para o Egito. Fizeram do irmão um escravo. Então, todo sofrimento e escravatura no Egito era para o José olhar para trás e dizer, estou sendo escravo aqui, apanhando, carregando carga, fazendo serviço, por causa daqueles desgraçados, daqueles meus irmãos. Você não encontra José fazendo isso. No coração de José não tinha um ressentimento contra os seus irmãos. No coração de José tinha uma promessa. E isto é o que deve estar no seu coração. Se esta promessa estiver no seu coração, você sabe, Deus vai virar meu cativeiro. Deus vai me tirar dessa situação. Deus vai mostrar ao mundo quem eu sou. Você está me ouvindo? Mas carregue no seu coração. Aí José está na casa de Potifar, além de escravo, daqui um pouquinho é acusado de estuprador, de conquistador, de queria deitar com a mulher na marra. Não é estuprador? Não é de... Hoje é até crime aqui no Brasil. É. Vai para a cadeia como um criminoso, como alguém que fez um delito, um estuprador. E na verdade ele nunca foi. Aí ele era para parar mais uma vez. Por que eu estou na cadeia? Pega lá os Salmos e o salmista diz que ele foi amarrado, parecendo um cavalo, um animal, num tronco, e apanhou dentro da cadeia, porque queria forçar a mulher do governador, do Potifar, a se deitar com ele. Ele nunca fez aquilo. Era para ele parar e dizer, estou amarrado aqui, agora estou sendo incriminado, foi aqueles desgraçados dos meus irmãos. Se não fosse eles, eu não teria vindo para cá. Se não fosse eles, eu não seria escravo. Se não fosse eles, eu não estaria sendo acusado injustamente aqui. 17 anos dentro de uma cadeia. Não foi 17 dias, não. 17 anos dentro de uma cadeia. Pegue a sua Bíblia e me mostre aonde foi que José, pelo menos, reclamou de estar vivendo aquela circunstância. Veja quanta mágoa ele tinha no coração pelos seus irmãos, pelo mal que os seus irmãos lhe causaram. Agora pare de olhar a história da Bíblia e olha para dentro do seu coração se você pode suportar uma pessoa que lhe faz uma coisinha desse tamanzinho, só lhe ofendeu um pouquinho e você já vai para casa e já vai do trabalho e já vai viver sua vida com o coração sujo e amargurado contra aquela pessoa. O que precisamos é do Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto.
reto. Não me lances da tua presença, não me rejeites como rejeitastes a Esaú. Aí José está na cadeia. 17 anos ali. Você conhece como Deus tirou ele dali? Porque Deus nunca falhou com a sua promessa. Deus nunca falhou com a sua palavra. Você vai ver que ele vai sair da cadeia. Ele vai para a mão direita de Faraó. Os irmãos dele terão que vir atrás. Isso é matemático. Se você tivesse paciência, você vai ver que o mundo gira, 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 e aqueles que te aborrecem, que te fazem mal, caem nos seus pés. Mas você não tem paciência. Eu estou acostumado a ver isso. Ver marido que acha que não precisa da mulher, fica troncho, babando, dá um AVC. Ó, estou falando isso com conhecimento. De homens mulherengos, que traíam sua esposa, sabe, que humilhava a sua esposa, daqui um pouquinho, dá um AVC brava aí, sabe, entroncha tudo. Cadê? Cadê sexo? Cadê? Acabou, acaba tudo. Vai lá sair com a mulher mais, agora que eu quero ver se a mulher vai cair. Vai? Não tem nada. Ninguém mais nem quer. Sabe onde ele vai parar? Na mão de quem ele não cuidou, que ele machucou. Eu estou acostumado a ver filhos que sangram o coração dos pais, se tornar dependentes. E assim é a vida, meus irmãos. Se você é puro de coração, você não pode pensar que Deus te esqueceu. Pode passar os anos. O problema é que nós somos extremamente apressados, queremos que Deus resolva hoje, mude hoje o quadro. José passou 17 anos dentro de uma cadeia, no maior sofrimento, na maior injustiça que se podia ter. Mas daqui um pouquinho Deus o colocou sobre o Senhor de todas as coisas. Verdade? É verdade. Os irmãos de José vieram a José. Aí você para, o que é interessantíssimo na Bíblia. Você para. Diz, aqueles irmãos de José eram ímpios. Não. Eles são os 12 patriarcas. Quando você chega em Apocalipse capítulo 4, você tem 24 tronos diante do trono de Deus. 12 patriarcas e 12 apóstolos. Os 24 anciãos. 12 apóstolos e 12 patriarcas. Aqueles 11... estarão assentados lá. Não foram para o inferno, não. Foram usados por Deus para testar a José. Porque José na Bíblia é a representação da perfeição. E pessoas que vêm no seu caminho, seja ele marido, mulher, filho, vizinho, e patrão, e empregado, e os problemas que vêm, são apenas para mostrar se você chega ou não a estatura de um varão perfeito. Com fé, com virtude, com paciência, com temperança, com piedade, com temor de Deus. Se você vai lá. Quer saber quem é você? Quer saber quem é você? Não precisa te julgar, não. Olha para dentro de você aqui de manhã e você sabe se você é um Esaú ou se você é um José. Por quê? Quando os irmãos dele vieram, ele foi lá, serviu, fez tudo, sabe? O Esaú disse, quando meu pai morrer, eu mato. Quando o pai de José morreu, os irmãos dele disse, agora ele vai nos matar. Capítulo 50 do livro de Gênesis. Agora ele vai nos matar. E o José falou, por que vocês estão com medo? Vocês acham que eu sou Deus? Eu não vou matar vocês, não. Eu vou alimentar vocês. Esse é o espírito de um cristão, de um filho de Deus, sabe, que pode pegar aquele que lhe fez mal e lhe fazer o bem. Esse é o espírito de um filho de Deus, de dar a quem te ofendeu. Ou você acha que Jesus fez um papel de um hipócrita na cruz, depois que ele tinha sido cuspido, esbofeteado,
pregado, nu, lá. Aí ele olhou e disse assim: perdoa, só de hipocrisia? Ou ele estava perdoando? Será que ele não estava abençoando o mundo, que o maltratou, que o cuspiu, que o desprezou, que deixou de lado? Não é ele ainda a bênção deste mundo? Não é ele ainda o sacrifício da cruz que detém a ira de Deus? Não é ele que cumpre o propósito máximo de Deus, que é salvar? Por que Deus vai salvar? Porque Deus não é injusto. Primeiro, para Deus permitir que acontecesse a queda do homem, Ele fez uma coisa que é terrível, que você acha que é muito bonita, mas é terrível. Ele deu a você o livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi a maior maldição que um homem poderia ter na sua vida. Você acha que é uma coisa gloriosa? Mas olha as decisões que você já tomou na sua vida, se a maioria não são erradas. Porque livre-arbítrio é tomado pela razão. E a razão te faz odiar. Sabe? E a razão te faz tomar decisões apenas pensando no seu lado, no lado egoísta, sabe? Do ser humano. Foi a pior coisa. Por isso Deus disse assim: como é que Deus, sendo amor, podia produzir a queda? Apenas para mostrar seus atributos, que Ele era bom, que Ele era salvador, que Ele tinha poder, então Ele tinha que produzir a queda para poder apresentar isso. Ele não podia ser justo fazendo isso. Disse: eu vou dar ao homem o direito de escolher. O homem escolheu viver, passar por cima da sua própria palavra, para cair. Mas como é que Ele podia ser amor e dar ao homem o livre-arbítrio para o homem cair, apenas para Ele mostrar que Ele era Deus? Aí você para um pouquinho. O próprio amor, que é Deus, constrangiu a Deus e falou: então deu remédio para o homem se salvar. O amor constrangiu a Deus a produzir a graça, porque Deus tinha produzido o livre-arbítrio. Então o amor o constrangeu, e isto é a expressão: porque Deus amou o mundo de tal maneira que produziu o que nenhum de nós merecíamos, o favor. Porque tudo que você faz pelo livre-arbítrio só te leva para o buraco. Você entende o que é o programa da salvação? É isso. O próprio Deus se sentiu no canto da parede, numa linguagem, sabe? Disse: como é que eu posso ser bom, ser amor e dar ao homem o livre-arbítrio? Então eu tenho que dar para ele uma coisa que ele não merece. Vou dar a minha graça. A minha graça te basta. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vem a graça, o favor. Deus morre, Deus dá a vida em seu lugar. Deus amou ou Deus odiou? Você entende o que é que ele estava fazendo no Calvário, quando ele abriu o coração e disse: eles não sabem o que fazem? Então assim, ó, eles agiram por uma livre e espontânea decisão de me matarem. Quem vocês querem? Olha o livre-arbítrio. Barrabás ou é Jesus? Não, solte Barrabás e mate Jesus. E ele disse: perdoa, eles não sabem o que faz. Em outras palavras, o livre-arbítrio deles é um lixo. Mas eu sei o que eu estou fazendo. Eu posso perdoar a todos eles. Louvado seja Deus. Então o José olhou para os irmãos dele e disse: não, não vou matar vocês não. Eu vou alimentar vocês. E aí é que fica na sua mão. Vai ficar na sua mão, vai ficar na sua mão. Escute o que eu estou dizendo. Vai ficar na sua mão a decisão. Ou você limpa o seu coração e perdoa, ou você está sem o orvalho, sem a gordura, sem o trigo, sem o mosto. E eu termino aqui para falar o que é bênção e maldição, que ele tinha dito para Abraão. Era o pacto incondicional. Maldito é aquele que te amaldiçoar, e bendito aquele que te abençoar. Aí esse é o capítulo 50 de Gênesis. Quando você vê o Jacó, eu estou antecipando, você vê o José na morte de Jacó,
dizendo para os irmãos dele, não precisa ter medo que eu não mato vocês, não tem isso no meu coração, não. Nunca tive quando estava na prisão, e agora que eu estou reinando eu vou ter? Vou sujar, azedar a minha vida? Não, se você precisa parar disso, se você tinha ódio lá no mundo, você está numa hora de mudança, porque o Jacó, mesmo passando por, vou voltar agora lá, mesmo estando naquela situação, uma coisa ele fez, ele entendeu uma hora na vida, que a única maneira que ele podia derrotar seu irmão, era se humilhando. Você vai ver que Jacó vem e se humilha diante de Esaú. E ele passou. E ele venceu. Mas dali para frente, pega o Jacó para você ver. Pega o Jacó. E me mostra onde foi que o Jacó comete injustiça. É a classe de espírito que estava lá. Inclusive na hora final da vida dele. Então eu volto no capítulo 49 de Gênesis. Na hora final, que ele ia morrer, ele chamou os filhos dele. Disse, vem cá. Aí chamou um por um. Ele disse assim, Rubem, você é o meu filho mais velho. Você teria direito da primogenitura. Olha, ele vem da primogenitura lá com o irmão dele. Você teria direito da primogenitura, mas você não vai receber a primogenitura. Porque você subiu na minha cama. Ele tinha 2 mulheres, o Jacó, e 2 concubinas, que ele teve filhos com ela. O Rubem se deitou com uma das concubinas e disse, você manchou o leito do teu pai. Olha, o que é? Passa para cá, você não vai ficar. Aí olhou, Simeão era o segundo, Levi o terceiro. Disse, vocês também não recebem a primogenitura. Por quê? Porque lá em Siquém, quando defloraram sua irmã, vocês tiveram ódio no coração e foram lá e mataram. E Jacó disse, a minha alma, na alma dele não tinha vingança. Era a filha que tinha sido deflorada. A minha alma não entra contigo nisto. Chamou, sabe quem? Simeão, segundo filho, e Levi, os 2 que foram lá e mataram os moradores de Siquém. Levi estava no lombo de Abraão, na predestinação de Deus para ser sacerdote. E não era porque era pastor de Israel, sacerdote de Israel, que tinha proteção. Na hora do acerto de conta, disse, vocês também não recebem. O 4º filho era Judá. E ele disse, Judá, olha, o cetro não se arredará de Judá. Judá é como um leão que deita. E ele vem e disse, passa, não fala nada na primogenitura sobre Judá. E vai, até chegar no José. No José, disse, José é um ramo frutífero. Aí ele dá a primogenitura para José. Você fala assim, mas que coisa, hein? Chegou a justiça, Deus agora deu para José tudo que os irmãos dele não deu. Botou ele sobre os senhores de todos os seus irmãos. O José, antes que o pai morresse, pegou os 2 filhos que tinha, Efraim e Manassés, e trouxe. Disse, abençoa os meus filhos, pai, antes que o senhor morra. O Jacó, novamente, cruza as mãos. E põe a mão esquerda no mais velho e a mão direita no mais novo. Não, pai, a bênção é para o mais velho, a mão direita tem que estar sobre o mais velho. Diz, Deus fez assim, porque Deus estava olhando lá na frente. Deus fez assim, puxa, e abençoou a Efraim. Por que Deus fez assim? Sabe qual era o final de Efraim? Ser um adorador de ídolo. Quando o reino se rachou com Salomão, depois da morte de Salomão, com Reoboão, seu filho, as 10 tribos ficaram com Jeroboão e 2 com Reoboão. Quando eles, naquela hora, Efraim ficou do lado do rebelde. E ele fez 2 bezerros de ouro, um em Dan e outro em Efraim, para que eles não viessem a Jerusalém. E Efraim se tornou um adorador de ídolos. E Deus disse que riscaria todos aqueles que adorassem os ídolos.
Mas a bênção da primogenitura tinha ficado com Efraim. Mas sabe o que Deus tinha na mente? Não, eu dei a Jacó por compensação, mas eu sei aonde é que isto vai terminar. É desse Deus que eu gosto, que não vive pelo presente, sabe o que vai acontecer no futuro. Quer que eu diga para você? Não são os que começam, são os que terminam. Não é o seu momento, quero saber como é que você vai reagir. Às vezes você está aqui bem firme hoje, e amanhã, como é que vai ser você? Quantos estiveram conosco e não estão aqui mais? Quantos homens são fiéis à sua esposa a vida toda e no final traem? Valeu alguma coisa? Vamos para o final, para a gente terminar essa escola. Para quem esteve aqui hoje, pouquinha gente, né? Foi para a eleição votar. O que aconteceu? Deus vai destituir a Efraim, que era da filho de José, que estava com a primogenitura, para trazer para o lugar correto. Vamos terminar isto com o Salmo 78. Para não ficar nas minhas palavras, porque 1 Crônicas 5 ficou a bênção na casa de José. 5, 6 primeiras crônicas. Mas aqui, no Salmo 78, Salmo 78, oi, amém? Salmo 78, no verso 67. 78, verso 67. Além disto, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, elegeu Judá, o monte de Sião que ele amava. Por quê? Deus compensou José no primeiro momento pelo que José houvera passado. Deixou com Efraim, sabendo que Efraim haveria de falhar. Deus transferiria a bênção para Judá, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. É o primogênito de toda a criação. Amém? Amém? Judá é aquele que pisaria o pescoço dos seus inimigos. E o cetro nunca se arredará de Judá. E eu e você somos herdeiros com ele desta promessa. Mas olha o leão que é Judá, o leão da tribo de Judá, pendurado na cruz depois de ser cuspido, esbofeteado, com o coração limpo, dizendo: perdoa. Se você quer reinar, mantenha o seu coração limpo. Não deixa nada nesta vida te trazer amarguras e ressentimentos contra ninguém. Ou você comerá da tua espada. Viu? Sua vida será de amarguras, de tristezas, de lutas e nunca será de descanso e de paz. Deus abomina quem tem ódio e quem semeia a discórdia. Deus abomina quem tem ódio e quem semeia a discórdia. Eu vi agora, uma mãe veio falar comigo, uma irmã veio falar comigo, minha colega na faculdade está separando do marido, porque ela não aguenta mais o marido, e os filhos não aguentam mais o pai. Eu disse: você sabe por que os filhos não aguentam o pai? Porque a mãe jogou os filhos tudo contra o pai. Ela semeou isso no coração dos filhos. Você pode semear o mal no coração de alguém que convive com você por uma atitude. Portanto, o conselho de Deus a você é: mantenha o seu coração puro. Se alguém te bater numa face, dê a outra. Se alguém te pedir a túnica, deixe que leve a capa.
Veja se você se ofende e vai embora ofendido com qualquer coisa que acontece com você na história da sua vida. Deus não te deixará passar com isso. Vamos ficar em pé. Pastor Joel Nitz disse uma vez aqui: todos nós temos em casa uma gaveta, eu mesmo tenho. Você vai pagando seus papéis de luz e joga dentro daquela gaveta. Ou tem uma pasta, ou tem uma gaveta que você vai guardando os papéis do cartão de crédito, papéis da água, papel da luz. Paguei uma duplicata aqui. Não tem, todo mundo tem um lugarzinho que guarda isso lá? Pois é, aquela gaveta, de vez em quando você tem que esvaziar ela e tirar e jogar fora, porque é tanto papel velho. E tem gente que vai acumulando também uma mágoa aqui, um ressentimento aqui. E tem uma gaveta no coração cheia de papel velho. Está na hora de queimar tudo isso. Deixar a gaveta limpa. O coração precisa de ser limpo. Se você tem o coração sujo, peça a Deus para te dar um novo coração. Se você tem uma língua que precisa queimar, o Deus que queimou a boca de Isaías ainda está aqui nesta manhã e pode mudar a sua. Mas é verdade, ou você faz isto, ou você nunca será feliz. Vou falar para vocês, aqui ó, com a Bíblia de Deus aqui, e como Deus como meu juiz, não há uma só pessoa que tenha me ofendido aqui na terra, que eu consegui guardar um ressentimento no coração contra ela. Portanto, eu não tenho inimigos. Alguém pode não gostar de mim, mas eu não tenho inimigos. Desde criança eu fui ensinado assim. Desde criança eu fui ensinado assim. E vou falar, tenho 7 filhos dentro de casa. Fiquei viúvo. Meus filhos eram adolescentes, casei novamente e tive mais 3 filhos. E eu tenho em casa, na minha cozinha, uma fotografia dos 7 juntos, abraçados e dizendo: somos amigos para sempre. Os mais velhos adotaram os mais novos, e os mais novos são irmãos dos mais velhos. Ninguém foi criado, nem ensinado a ter uma reserva contra o outro. Porque eu fui criado assim. Meu pai morreu, assassinado injustamente. E minha mãe nunca plantou uma semente de vingança em nós. Muito pelo contrário, de perdão. E eu não soube odiar quem matou meu pai. E não sei odiar quem me faz o mal. Você precisa manter o seu coração limpo, ou Deus te deixará lutar, palmo a palmo, para viver aqui, e nunca você vai viver em paz. Vamos fechar nossos olhos. Oração em favor de Malvina Bezerra, do pai da irmã Gorete. Irmã Rosângela pede em favor da saúde de sua neta e por Sara, lá em Jaboatão dos Guararapes. Nós temos irmãos em Portugal, na Inglaterra, no Uruguai, na Bahia, no Ceará, no Distrito Federal, no Espírito Santo, em Goiás, no Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais, na Paraíba, no Paraná, no Pernambuco, no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Muito mais gente assistindo o culto ausente aqui do que os que estão presentes aqui nesta manhã através da internet. Mas a vocês que estão aqui, ou a vocês que estão em casa, nunca pense que há cristianismo, que há cristãos, sem que primeiro tenha este exemplo: ser manso
e humilde de coração. Não. Jesus disse: se você disse que ama a Deus e aborrece o seu irmão, você é mentiroso. Não há a verdade em você. Se não podemos amar os irmãos a quem vemos, como amaremos a Deus? E se não conseguimos amar os irmãos só porque fizeram alguma coisa que você não gostou, como você vai amar os seus inimigos? Teria alguma mão que se levantasse para dizer: me dá um coração puro? Teria alguma mão que se levantasse? Há alguma alma, algum olho, alguns olhos aqui que se voltam para o Senhor? Quando você quer reclamar de coisas que aconteceu na sua vida, é porque elas estão dentro da gaveta ainda aí. Guardou no coração alguma coisa porque você não gostou? Porque você achou que te ofendeu? Por que você não se humilha e faz o contrário? É assim que Deus odiou e aborreceu a Esaú. Só porque lá dentro do seu coração ele pensou o mal. Seja verdadeiro. O José não só não se deitou com a mulher de Potifar, como não tinha no coração tal desejo, a ponto de expressar com seus lábios: como eu cometeria um delito deste contra Deus? Mas não havia uma proibição de não adulterar, porque tem gente que não adulterou porque não teve oportunidade. Mas qualquer oportunidade ele está pronto para cair, porque o espírito dele é sujo, é adúltero. Tem gente que não matou porque não teve oportunidade, por medo de ir para a cadeia. Mas às vezes mata com a língua, porque a língua não põe ninguém na cadeia, mas ela separa você de Deus. Aprenda a ficar calado, aprenda a perdoar, aprenda a sorrir e escute o que eu vou lhe dizer. Este ato de decisão que você toma na sua vida, pelo livre-arbítrio, eu vou fazer assim, costuma só dar errado. Há uma coisa que é muito melhor, é deixar que na sua vida se cumpra a vontade do Senhor. Cumpra em mim a tua vontade, Senhor. Seja feita aqui na terra e assim como é feito nos céus também a tua vontade. E se na sua vida você vive um momento que você não entende, não se preocupe, Deus continua com você. Você tem a bênção, você é o bendito do Senhor. Guarde o seu coração limpo. Pai, eu não sei o que se passa no coração, não sei os sofrimentos, não sei os caminhos pelos quais o povo que está aqui, ou que o Senhor colocou na internet para me assistir nesta manhã, está trilhando. Só tem uma coisa que eu sei, é que a tua palavra é a verdade. É que passarão céus e terra, mas a tua palavra se cumprirá. Deus, ajuda-nos a cada um nesta terra cumprirmos a tua vontade aqui, Senhor, e manifestarmos que o Senhor nos chamou para subir esta escada da perfeição.
Pedimos teu Espírito hoje de manhã, para que tenhamos um coração limpo. Envia o fogo do Espírito Santo e queime as raízes de amargura, de ódio e de espíritos errados que possam ter vindo cruzar com os nossos espíritos. Mas dá-nos um coração novo e um espírito reto, e não nos lance da tua presença, e nem retires de nós o Espírito Santo, mas dá-nos o mosto, a alegria da nossa salvação, a certeza que o Senhor está conosco, a convicção que a vitória é nossa, que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Sabe, é isto que eu peço. Isto é o que eu peço por cada pessoa que está aqui. Ajude a todos nós, em nome de Jesus. Abençoa-nos quando viremos para a ceia hoje. Tenho certeza que o Senhor nos deu uma oportunidade para olhar no espelho, olhar para dentro de nós, em nome de Jesus. Obrigado pela vida, obrigado por estar aqui na tua casa nesta manhã, obrigado por ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Em nome de Jesus, abençoe a todos que necessitam de um socorro especial do Senhor, na saúde, nos negócios, nos passos, nas decisões. Ponha tudo, Senhor, em ordem nas nossas vidas. No nome de Jesus, a quem nós amamos, a quem nós devemos a nossa salvação, a quem nós reconhecemos que é o único Senhor, nós te glorificamos e te pedimos estas bênçãos. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Então, antes de você ir para casa, olhe para o seu irmão e para a sua irmã e diga: nunca tenha raiz de amargura em seu coração. Deus abençoe. Às 5 da tarde estaremos aqui, se o Senhor permitir. Amém? Deus abençoe, irmão Marcos. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Tem um sol. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, agradeça por ele. Obrigado, obrigado, Jesus. Então saia cantando. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que eu respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Pela nova aliança
na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Aleluia.